Sejam bem-vindos ao canal Afinal o que Somos Nós. No dia 30 de novembro de 2019, a Mary Correia nos concedeu uma entrevista contando sobre sua experiência de quase morte, cujo link está aqui em cima e também estará no final desse vídeo. Para uma melhor compreensão do que vamos mostrar aqui, sugerimos que assistam antes à entrevista da Mary. 2 dias depois da entrevista, a Mary, ao se deitar, num estágio de sono que ela chama de pré-sono, que antecede o sono profundo, ela recebeu uma mensagem de um ser, que ela não sabia dizer quem era, mas sabia que ele não era daqui e que talvez nunca tivesse sido da nossa dimensão. 18 dias depois, no dia 20 de dezembro, também nessa fase de pré-sono, ela recebeu uma segunda mensagem desse mesmo ser, que talvez nunca tenha sido da nossa dimensão, mas que desta vez se identificou. A Mary disse que recebeu as 2 mensagens mentalmente. Nas 2 vezes ela sentiu a presença do ser à sua direita. No final da segunda mensagem, ela viu no ar, também à sua direita, letras flamejantes formarem o nome do ser. Em seguida, ela acordou. Quase 6 meses depois, a Mary me procurou e me contou tudo. Depois dela ter lido as mensagens, eu perguntei por que você demorou tanto tempo, 6 meses, para me procurar. Ela disse que, pelo que ela sentiu, as mensagens eram para o meu entendimento, mas que ela ficou receosa de entrar em contato por não saber como que eu receberia essa história toda. Assim, ela acabou guardando o papel onde ela escreveu as mensagens numa gaveta de roupas, mas volta e meia, ao abrir a gaveta, ela viu o papel e voltava a pensar no assunto. O tempo foi passando até que ela amadureceu a ideia de me procurar, pois, segundo ela, as mensagens precisavam chegar a quem foram destinadas. Quando ela me disse isso, me veio à mente um pensamento que está na origem da criação deste canal. Privilégios impõem responsabilidade. Não fazia sentido que essas informações ficassem restritas ao meu conhecimento. Então eu perguntei a Mary se essas mensagens poderiam se tornar públicas. 2 semanas depois, ela disse que sim. Agora voltemos ao canal. Desde o início do canal Afinal que Somos Nós, a cada vídeo novo, repetimos o convite a todos para atravessarmos juntos esta nova fronteira do conhecimento humano. Dissemos que este é um canal que tem e sempre terá uma abordagem científica e que por isso mesmo não temos bandeiras, não temos certezas e não sabemos onde vamos chegar. Dissemos que o nosso objetivo, ao compartilhar as entrevistas, é que cada um que assistir possa somar as informações trazidas pelo canal com as informações colhidas ao longo da sua vida e assim construir a sua própria verdade. Por isso, esse convite inclui andarmos no escuro, investigarmos informações pouco ou nada exploradas, ou até polêmicas, sem medo de nos surpreendermos ou de reavaliarmos o que pensávamos saber. Para decidirmos seguir adiante, em qualquer direção que escolhamos, basta sentirmos que, de alguma forma, existe a possibilidade de haver ali algo que nos leve a uma maior compreensão do que somos nós. Aqui, nós sentimos isso, e é por isso que decidimos produzir e compartilhar no canal este vídeo em que a Mary lê as 2 mensagens que recebeu. Bom proveito a todos! Primeira mensagem recebida no dia 2 de dezembro de 2019. A consciência. A consciência não precisa do cérebro quando está dormindo ou em coma ou morto ou na meditação. Mas acordado sim, pois está ligado ao corpo físico com a ajuda do cérebro. A consciência é uma frequência que paira sobre e em volta do nosso corpo físico. Quando estamos acordados, interagimos com ela e através dela. Como é uma frequência onda fractal, é liberada do corpo ao dormirmos, ou na morte, no coma, na meditação, indo para lugares distantes do corpo físico. Essa consciência podemos dizer que é nosso próprio ser, nosso eu vivente. Segunda mensagem recebida no dia 20 de dezembro de 2019. Os corpos foram criados
para a vida ser possível nesse planeta. As abduções são necessárias para o monitoramento de DNA e aprimoramento dos corpos e possíveis mudanças genéticas futuras para o nascimento de seres mais evoluídos. Dentro do DNA ocorrem mudanças muito sutis que ao longo do tempo terrestre tornarão possível o nascimento de seres com outras aptidões físicas como a telepatia, o não desenvolvimento de doenças, respirar debaixo d'água, até flutuar. Isso será um avanço necessário para novos tipos de espíritos que terão que encarnar se necessário for. Confesso que durante essa mensagem eu me questionei muito e até achei um pouco fantasiosa a ideia do ser humano poder voar, respirar embaixo d'água. Mas ao mesmo tempo que eu me questionava, eles me mandaram flashes de imagens que me explicavam como o ser humano pode interagir realmente, integralmente com o seu planeta, podendo mergulhar, respirar embaixo d'água e ao mesmo tempo sair voando, indo para lugares maravilhosos do planeta que antes ele não poderia estar. Então, realmente seria uma integração muito boa, muito perfeita para o ser humano, né? E para isso eu entendi que realmente precisamos ter toda essa mudança, tanto física quanto espiritual. Foi muito bonito entender isso. Voltando. As manipulações genéticas são feitas com algumas pessoas já com algumas de nossas mudanças em seu DNA, em seu sangue, tendo mais intuições, tendo contatos, telepatia desenvolvida, são os mais sensíveis, os sensitivos. Muitas dessas pessoas ainda não são aproveitadas pelo não preparo espiritual. Há uma filtragem, mas são tentativas para um futuro onde a nova humanidade quase que não terá necessidade de um corpo físico. Isso ainda não cabe dentro de seus conhecimentos. Mas por ora é o que podemos lhes contar. Tibet.